Então, dentro dessas 4 grandes perguntas, eu acho que a química prebiótica, ela acessa a questão muito da origem e evolução da vida, estava lá nos videozinhos. Do que você falou, Oi? Só aproveitando um pouco o que você falou, da gente estar inserido em contextos, né? Que é comum as pessoas, quando elas começam a trabalhar com astrobiologia, os alunos que vêm procurar a gente e tal, a gente oferece os experimentos, né? O delineamento experimental, as coisas, né? Conversa, e eu já escutei, não sei se você já escutou assim, mas é que eu pensei que eu fosse estudar a vida fora da Terra. Só que a Terra faz parte da astrobio, porque a gente precisa conhecer muitos dos fenômenos que a vida produz aqui para poder pensar em entender o que está no restante do universo, né? Uhum. Entender padrões aqui que a gente não sabe nem se repetem no restante do universo. Né? Então, pessoal, esse paralelo que você fez do Sagan colocando a Terra de volta para dentro do universo, né? É aquela coisa que tem que fazer com a astrobiologia também, né? Quando a gente está falando do estudo da vida no cosmos, as pessoas elas esquecem que o planeta Terra faz parte disso e a gente conhece muito pouco do nosso planeta. Essas amostras que vão voltar da missão que vai vir depois da Perseverance são amostras que talvez a gente nem tenha preparo para estudar ainda, porque a gente não consegue entender quais são muito dos minerais que são produzidos pela vida aqui na Terra, né? Uhum. Então, bem legal esse paralelo que você fez. Obrigada. Imagina. E a gente está com a China indo para a Lua, trazendo amostras da Lua, a amostra de 2 asteroides ricos em carbono chegando aí, o primeiro agora em dezembro, o outro daqui a alguns anos, as amostras de Marte voltando. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente precisa entender o aqui para poder pensar no lá fora. Então, é a questão de realmente colocar em contexto, em colocar e lembrar que Marte é um planeta como a Terra. Teve uma origem, composição pode ser diferente, mas é um local no universo. Então, eu estava comentando as 4 questões, né? A química prebiótica acessa muito essa questão da origem da vida, né? Então, aquele videozinho sobre o que é vivo, o que é a origem da química da vida, né? O Cockell, Charles Cockell, não sei pronunciar o sobrenome dele, comentando, inclusive eu recomendo os vídeos dele sobre astrobiologia, deixei lá o link, recomendo também a série Cosmos, tanto a original do Sagan, quanto as novas temporadas com o Neil deGrasse Tyson, muito boas, deixo as 2 recomendações. E além dessa questão de a gente observar a vida na Terra, que e evolução da vida na Terra, então a grande importância da biologia, da paleontologia, da evolução, da ecologia, etc., que fazem parte desse tipo de contexto do entendimento da vida na Terra, eu tento ir um passo além em relação a isso nas minhas pesquisas, que é a questão de encontrar a vida fora da Terra, não tenho pretensões, mas entender a formação a gente chama de bioassinaturas, né, de moléculas ou situações que indiquem que a vida pretérita esteve lá, pode ter estado lá, e a questão de propagar a vida como nós conhecemos para fora. E como que a gente faz isso, por exemplo? Primeiro a gente tem que entender o que é a vida, que eu falei. Novamente, a importância de entender o que é a vida, mais do que definir a vida, é entender o que pode ser entendido como vida, né? Senão a gente vai ficar discutindo o que é vida para sempre e nunca vai evoluir nessa questão. Entender também os substratos dos quais a vida necessita. A gente precisa de se alimentar, a gente precisa de plantas, animais para a gente se alimentar. As plantas precisam mais de o gás carbônico, o oxigênio, o CO2, a luz solar.
precisa de um substrato para se fixar mais e alguns macro e micronutrientes, mas já é uma dependência totalmente diferente, uma interação diferente com os substratos dessa vida. Essa interação, de maneira geral, o que a vida afeta no substrato, o que o substrato altera e afeta na vida, quais são as marcas que um deixa no outro e, por fim, contextualizar tudo isso numa questão ambiental. Tudo isso é necessário para a gente entender, para a gente pensar em talvez levar a vida para fora da Terra. No meu caso, um foco muito grande é nesses substratos. Como entender a gente levar a vida para fora da Terra? A gente precisa saber o que a gente vai encontrar lá fora. A gente pode fazer isso estudos remotos, estudos por telescópios, estudos até por carrinhos in situ, mas a melhor forma é a gente poder ter isso em nossos laboratórios. E é essa a importância dos meteoritos. Agora, a gente está tendo cada vez mais missões de retorno de amostras. A gente teve as missões Apollo, trazendo amostras da Lua. A gente tem missões não tripuladas, né, da Rússia, da China, trazendo amostras da Lua. A gente ainda não tem nenhuma missão que já tenha trazido amostras de Marte. Primeiras missões trazendo amostras de asteroides, como a Hayabusa 1, que já trouxe amostras de um asteroide. A Hayabusa 2, que está para pousar dia 6 aqui na Terra. Osiris-Rex, que deve pousar em 2022, se eu não me engano, mas são missões caras, difíceis, de anos de planejamento, enquanto que pedaços de outros corpos caem na Terra de graça, praticamente toda semana. Mas, para a gente entender o que são essas amostras, a gente precisa entender a origem deles. E como diria o Carl Sagan, né, se você quer fazer uma torta de maçã, desde o comecinho, a primeira coisa que você precisa fazer é criar o universo. Então, o universo surge, as primeiras, muito hidrogênio, um pouquinho de hélio, o universo vai esfriando, formando as primeiras estrelas, que vão formando a nucleossíntese, os primeiros elementos. As estrelas de segunda, terceira, quarta geração vão ficando cada vez mais enriquecidas nesses elementos que são sintetizados nos seus núcleos. E isso vai enriquecendo, formando as primeiras poeiras. Essas poeiras, devido às diferentes linhas de nucleossíntese, diferentes tipos de tamanhos de estrelas, nós temos muita formação, principalmente dos seguintes elementos: silício, oxigênio, magnésio, ferro, níquel, carbono, nitrogênio e oxigênio. Ainda tem outros elementos, mas acho que esses são os principais que vai destacar, porque o universo tem bastante desses elementos. Um pouco de alumínio, um pouco de sódio, cálcio, mas esses são muito importantes porque eles vão dar origem a essa primeira poeira. Essas poeiras vão ser ricas em silicatos, que são ligação do silicato, né, o silício e 4 oxigênios, juntos num tetraedro ou vários tetraedros, junto com magnésio e ferro. Para isso ele tem que estar oxidado na forma de magnésio 2+, ou ferro 2+. Nem todo ferro oxida, é suficientemente oxidado, então você vai ter bastante ferro metálico e níquel, que é legal na questão de identificação dos meteoritos depois. Elementos mais leves que a gente vai chamar de voláteis, porque eles vão estar formando aí principalmente amônia, metano, água, porque você vai ter grandes nuvens de hidrogênio ainda, que vão dar origem ao Sol, que são muito redutoras, então vão reagir com esses elementos, formando principalmente os hidretos desses elementos. E restos de hidrogênio e hélio, que vão geralmente formar os planetas gasosos ou o nosso querido Sol. E como que tudo isso se combina? Bom, a poeira rica em silicatos vai formar minerais como olivinas, que a gente encontra na Terra como silicatos de magnésio ou ferro. Plagioclastos já são silicatos, dois tetraedros com a inserção de alumínio, principalmente de sódio e cálcio, que nenhum geólogo me veja falando isso de maneira tão superficial, vão querer me matar, mas de maneira geral é isso. Então a gente tem albita, anortita, ortoclásio, são alguns minerais clarinhos que a gente encontra na Terra. Legal lembrar que eles são clarinhos, porque eu vou comentar depois mais sobre isso. E minerais como os piroxênios, que podem ter magnésio, ferro e cálcio. E tem um telefone tocando aqui do meu lado. Só um segundinho, meu povo. Nada como uma propaganda no meio da aula. O piroxênio, que também é um mineral que a gente vai encontrar aqui também na Terra, né? Magnésio, ferro e cálcio. E
Eu destaco aqui também os chamados filosilicatos, que geralmente são os silicatos que já foram alterados pela presença de água. E aí eu vou comentar daqui a pouquinho onde que esses minerais podem ser afetados por água no começo do sistema solar. Mas eles vão dar origem, por exemplo, a materiais argilosos, etc. Como eu havia comentado também aos flocos metálicos, né, nem todo o ferro é incorporado na forma mineral, ele fica na forma metálica, não oxidada, principalmente junto com o níquel. Isso é importante porque o ferro nos meteoritos, primeiro que os meteoritos vão ter, então muitos meteoritos vão ter esses flocos metálicos, e enquanto que na superfície da Terra, geralmente o ferro é muito oxidado, então você não vai ter metal puro que não seja feito pelo ser humano. E a presença do níquel, geralmente o níquel é pouco colocado nas nossas ligas, então eles ajudam a gente a identificar os meteoritos quando a gente encontra no solo. Além disso, você pode ter alguns minerais como sulfetos e fosfetos, que são interessantes porque fósforo e o enxofre, por mais que eles tenham pouco no sistema solar, eles são muito importantes para a vida, né? São os chomps, os elementos mais importantes para a vida. Carbono, nitrogênio, oxigênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre e fósforo, que são aí os blocos principais para a vida, e eles já estavam presentes nos meteoritos, ainda que de uma forma quimicamente pouco biodisponível. E os chamados materiais voláteis. Como eu falei, vai ter essas reações no sistema solar. E onde que isso pode acontecer? Depois eu vou comentar com vocês mais detalhadamente, mas existem regiões onde essas reações vão ser propiciadas, ainda no começo do sistema solar. Então, nós temos em meteoritos, já foram encontradas diversas moléculas orgânicas formadas abioticamente, sem a presença de vida. Ou seja, a química do carbono ela é muito, muito, muito versátil, mesmo na ausência de condições iguais à da Terra. O espaço já dá condições para a formação de moléculas muito, muito, muito complexas. Esses são alguns exemplos de moléculas complexas encontradas em meteoritos, formadas naturalmente. Catálise em superfície de minerais, superfície de gelos, por ação de vento solar, por ação de ultravioleta, quebrando moléculas, formando radicais, formando reações. Então nós temos aminoácidos, ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos aromáticos, heterocíclicos de nitrogênio, que incluem, por exemplo, as bases adenina, uracila, guanina, pidina, ácidos fosfônicos e sulfônicos, ou seja, moléculas onde o fósforo e o enxofre estão mais biodisponíveis, tudo isso feito sem o toque da vida. Então, a química do carbono, ela já é maravilhosa, mesmo sem o dedinho da vida, mesmo no espaço, mesmo não estando num planetinha protegido. Então, isso é muito legal para a gente pensar nas perspectivas de vida fora da Terra. E como se forma tudo isso? Como se formam os meteoritos? É a história de como se forma o sistema solar. Havia uma nuvem de gás rica em hidrogênio, com essa poeira de silicatos e flocos metálicos, com esses voláteis reagindo e formando moléculas cada vez mais complexas, mais o hidrogênio e hélio. Existe a explosão de uma estrela supernova muito próxima da Terra, semeando principalmente isótopos radioativos de meia-vida muito curta. E esse onda de choque faz com que essa nuvem comece a se colapsar, forma o protossol no centro e vai formando o disco protoplanetário, formando as primeiras rochas que vão se juntando, formando os protoplanetas, os primeiros planetesimais, formando os planetas, asteroides, satélites, etc. E o que são os meteoritos? Existem diferentes tipos de meteoritos e alguns que remontam, então, às primeiras rochas que se formam no sistema solar. Então, estudar alguns desses meteoritos é estudar a origem e formação do sistema solar. Esse disco protoplanetário já tem dinâmicas bem complexas, por causa da ação de ventos solares, por causa da rotação, formação de campos magnéticos muito fortes. Mas eu destaco algumas... eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse? Consigo, Fanny. Tá dando para ver. Beleza, para eu poder apontar aqui para ficar mais fácil. Então, a gente tem
começando o protossol começa a fundir o hidrogênio formando o hélio, liberando o calor, começa a ter um vento solar muito forte. Aqui no plano de rotação do sistema solar, né, você tem a manutenção do momento angular, então ele se achata, e tem um plano de rotação, que é o plano dos planetas hoje. Então você tem regiões muito próximas do Sol que são bombardeadas por muito ultravioleta, por hidrogênio que vai escapando do Sol, por prótons, então é um ambiente muito redutor. Esse material mais próximo começa a derreter, formando bolinhas de aquele silicato derretido, que a gente vai chamar de côndrulo. Esses ventos jogam esse material cada vez para mais longe, e tem uma região que já começa a ficar tão distante que a gente começa a ter a primeira formação dos primeiros corpos, e a gente vai ter o que a gente chama a chamada linha de gelo, que é uma região onde já começa a ficar tão frio tão longe do Sol e tão protegido do raio solar, que ele fica frio a ponto da água virar gelo. E é nesse ponto onde os voláteis começam a se condensar. Tudo que é volátil aqui derrete, o vento joga para trás e ele se concentra a grandes distâncias. Então a química do carbono vai se desenvolver muito nas regiões mais afastadas do Sol, enquanto as regiões mais próximas você vai ter efeito de calor, alguns derretimentos e uma química mais redutora. E a gente vê isso no interior dos meteoritos. Esses corpos nós chamamos de cais, né? Inclusões ricas em cálcio e alumínio, são os primeiros sólidos a formar no sistema solar, porque eles são de ponto de fusão mais alto. E eles são considerados o sinal do nascimento do sistema solar. Nossa certidão de nascimento são os cais. Eles têm 4,65 bilhões de anos. E por serem os primeiros, às vezes englobam o que nós chamamos grãos pré-solares. São pequenos minerais, aí, micrométricos ou nanométricos às vezes, principalmente de carbeto de silício, diamante, etc., que são originados na explosão de supernovas há muitos bilhões de anos, muito antes da formação do sistema solar. O mais antigo já datado é de 7 bilhões de anos, enquanto que os cais, que são a formação do sistema solar, é 4,65. Então, às vezes, esse pó mais antigo é aprisionado, né, nesses primeiros minerais, que se juntam com as bolinhas que derreteram, que nós chamamos de côndulos, mais o resto da poeira silicática, mais os flocos de metal, e formam as primeiras rochas. Então, os côndulos, ele tem essa característica de ser mais ou menos arredondado, né? Eles têm diversas origens, não só o derretimento direto por ação do Sol, mas derretimento por... Oi? Eu tenho uma dúvida, assim, que eu considero que eu tenho um conhecimento muito superficial sobre a nucleossíntese, né? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, o que acontece ali entre a formação dos elementos até a formação de um grãozinho de poeira? Quais são as condições para isso? Então, isso é muito complicado. É muito complicado porque a gente só pode acessar isso por espectroscopia dos discos protoplanetários que estão se formando, das nuvens de poeira que a gente encontra espalhados por aí, mas são todos em regiões de baixíssima concentração, e é muito difícil você simular isso em laboratório. Então, às vezes, as simulações são computacionais. É complicado. Tentando fazer. Oi? A minha dúvida também tem alguém tentando fazer isso, por exemplo, pegar os elementos e tentar simular essa questão toda para ver quando que elementos se tornam cristais? Ou eu estou falando com esse linguajar, eu sei que agora é minha vez de falar, os físicos vão me matar. Porque o que é cristal para um físico não é para um geólogo, né? Eu não sou geóloga, mas faz tanto tempo que eu trabalho com geologia que eu acho que eu sei mais geo do que bio. Essa que é a minha curiosidade. Eu sempre fico pensando como que parece que é bem nebuloso pensar nisso, e eu acho, inclusive, que se a gente conseguisse resolver ou até abstrair, nem que seja por modelagem,
esse tipo de coisa, ia facilitar e muito para a gente entender a questão de bioassinaturas e até mesmo o processo de fossilização, se a gente for para pensar. Porque o que acontece na fossil-diagênese, às vezes, é uma mini nucleossíntese. Você tem lá elementos que estão sendo disponibilizados, agora é a vez dos químicos me matarem. Eles estão sendo disponibilizados ali de uma forma que eles se combinam, né? E aí eles vão formar os minerais que vão substituir partes específicas do organismo, e isso leva a processo de fossilização. E eu fico pensando, se a gente entendesse um pouco, ou mesmo tentasse modelar esse tipo de coisa, o quão esclarecedor ia ser para a astrobiologia, talvez. É muito complicado, porque você imagina assim, o espaço ele é muito grande. A partir do momento que as estrelas morrem e explodem e jogam esses gases para fora, né, você tem elementos, você tem átomos. E esses átomos têm que interagir de tal forma até formar o elemento. Tudo bem, próximo das estrelas, quando elas estão explodindo, você tem concentrações maiores, você tem calor, e tudo isso acelera essas reações. Mas depois que isso começa a se afastar, né, cada vez menor chance de você ter choque entre átomos, você ter choque entre as moléculas. Então, assim, é bem complicado, você está lidando aí com condições onde você deixa o que nós entendemos como a química do dia a dia, né? Você começa a precisar de interações quânticas. Você tem o vácuo quântico, você tem informação e eliminação de pares de partículas, o quanto que isso, num ambiente com baixíssima gravidade, praticamente vácuo, interações eletromagnéticas, como que isso fomenta as reações. É super complicado. Imagino que tenha gente que trabalha com isso, mas assim, eu tenho parcos conhecimentos sobre isso. E realmente é muito complexo pensar nessa primeira poeira, como ela se forma. Eu não tenho subsídio para poder falar muito sobre isso. Isso me dá um alívio, Fanny, porque é uma coisa que às vezes eu paro para pensar e tira meu sono mesmo. E quando a gente procura na literatura, ou tem muito pouca coisa, ou são coisas que eu realmente nem consigo entender, né? Mas legal, espero que a nossa, antes da gente morrer, a gente consiga entender, seja bem divulgada essa questão de, né, como a nucleossíntese ela ocorre, porque eu acho super fascinante também. Sim, como sair de uma nuvem de átomos espalhados para os primeiros minerais de verdade, né? Eu tô, assim, completamente cética e tal, mas eu tenho umas coincidências estranhas que acontecem comigo, que são coincidências estranhas. Numa aula que eu estava falando sobre, acho que foi numa das turmas que eu ministrei aula, eu estava falando sobre estrela de nêutrons, e aí eu falei, gente, nunca conseguiram fotografar uma estrela de nêutrons, né? A gente sabe por estudos, né, de radiotelescópios e tal, que aqui perto daquele campo de deformação tal, você pode ter uma estrela de nêutron. Mas até hoje ninguém conseguiu realmente mostrar tá aqui a estrela de nêutron, né? Passaram 2 dias, conseguiram fazer isso. Daí, um dos alunos eu vi, né? Daí um dos alunos no meu Facebook, professora, conseguiram. Quem sabe a gente esteja numa coincidência nessa sua aula pensando sobre isso. Mas parei de interromper e vamos continuar então. Você sabe que eu fiz matérias quando eu estava no começo do doutorado, e a gente geralmente pulava essa parte. Falava, como sair de... Nem falava da parte de formação inicial dos minerais, mas a própria parte de partir do pó, dos minerais soltos, para os primeiros meteoritos, para as primeiras rochas, para os primeiros materiais aí de, sei lá, de centímetros, a gente tem muita dificuldade de modelar, porque teoricamente era para demorar milhões e milhões e milhões de anos com processos que, sei lá, saiu um artigo falando que a formação do sistema solar deve ter demorado em torno de 200 mil anos. Então, se são ordens de grandeza, então tem alguma coisa que a gente não está considerando aí nessas modelagens. Então é muito complicado. Tem alguma coisa que a gente ainda não entendeu direito. E espero ver um dia alguém conseguir responder.
E bom, aí, que eu falei, você tinha os flocos, você tinha os côndulos, que são essas bolinhas aí milimétricas, às vezes centimétricas, e de diferentes origens, derretimento por ação do sol, indução de corrente e aquecimento, etc. Mas eles são interessantes porque é esse tipo de material que vai dar origem à Terra. Os flocos metálicos, como eu havia comentado, que vão ser importantes para a formação dos planetas, para a Terra principalmente, porque é isso aí que depois vai dar origem ao nosso núcleo metálico, que vai dar origem ao nosso campo magnético, que protege a gente dos ventos solares, diferentemente de Marte, que já esfriou e não tem mais campo magnético, e que é varrido e perde muita atmosfera devido aos ventos solares, porque Marte era muito pequenininho. Então, esses flocos metálicos, e principalmente a questão do níquel, para a gente identificar e diferenciar de rochas terrestres. A matriz, né, esse pó fino, esses cristais muito, 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 muito finos, muito pequenininhos, né, que permeiam, que vão fazer a liga entre os flocos, entre os cais, os côndulos, etc., e juntar todos os primeiros corpos que a gente não sabe muito bem como que ele vai se agregando. E ele se agrega num processo chamado de acreção até formar grandes corpos. Alguns asteroides alguns corpos nunca passam disso, eles viram grandes pilhas de rochas, que nem esse asteroide que foi visitado pela Hayabusa 1, e que na verdade aqui a gente pode ver que são dois corpos, né? Um asteroide aqui, um outro menor aqui, que se chocaram. A gravidade dos dois fez com que formassem uma ponte de material pulverulento mais fino, formando essa grande batata espacial, mas que, se a gente olhar, é formada por pedregulhos cada vez menores, né? Então, é a junção desses corpos cada vez menores, e nós sabemos que ele é um resto de material da formação do Sistema Solar que não se alterou por 4,65 bilhões de anos. Então, como eu disse, os cais são a nossa certidão de nascimento, com 4,56, eu falei 65, 56, inverti, desculpa. 4,56, 8, 57, mais ou menos, bilhões de anos. Os côndulos vão se formando logo depois, né, porque eles têm ponto de fusão um pouco mais baixo, e aí já vai formando cada vez os corpos maiores, 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 até formar os primeiros protoplanetas. E daí começam a vir os meteoritos. Nós dividimos quanto à composição, em rochosos, ferrosos e ferro-rochosos, e quanto à origem a gente divide os rochosos em condritos e acondritos. Então eu vou falar um pouco deles e a importância deles para a astrobiologia e para o entendimento da formação do Sistema Solar. Então, primeiro, começando com o que nós chamamos de não diferenciados, ou seja, meteoritos que são rochas que não passaram por nenhum processo de mudança desde a origem do Sistema Solar, que são os condritos, que tem esse nome porque eles têm côndulos, as bolinhas. Eles são subdivididos em diversas categorias, não vou entrar em detalhes, mas eles ensinam bastante coisa pra gente. Os condritos é hoje a maior parte das quedas, os materiais que a gente viu cair, mas nem sempre são os mais fáceis de achar, porque eles são rochosos, então eles parecem com rochas terrestres, não é difícil diferenciar depois que eles vão sendo alterados pelo intemperismo terrestre. Como eu falei, olivinas, piroxênios, materiais de ferro e níquel, que são aqueles flocos, côndulos, cais, etc., que eu comentei. Então, estudar esse tipo de material é estudar a origem do Sistema Solar, os primeiros anos do Sistema Solar. Eles são divididos em grupos químicos, né? A gente coloca, como eu falei, várias caixinhas. Muitas dessas caixinhas, às vezes, elas compartilham características com outras caixinhas, mas a questão é que a gente chama de H, quer dizer que tem grande quantidade de ferro metálico, L tem pouco ferro, mais ferro na parte mineral, né, ferro oxidado, e LL tem pouca quantidade de ferro de maneira total, nem metálico, nem mineral. Isso vai ser importante para a gente entender a formação do Sistema Solar. Além disso, por mais que eles sejam considerados não diferenciados, não alterados, eles podem passar por um processo de aquecimento. Eles vão formando corpos
e eles tiveram aquele aporte de material isótopos de meia-vida muito curta daquela explosão que fez com que aquela supernova que fez o nosso sistema solar se colapsar.